Olá, estamos iniciando nossa palestra de hoje e hoje no 13º dia desses 21 dias de trabalho que nós estamos fazendo direto, com a apometria, nós vamos falar sobre a importância espiritual do perdão, tá? Que é um momento muito propício, principalmente para essa época que nós estamos vivendo, a época de Páscoa, né? Porque é essa época onde nós falamos, de ressurreição. A ressurreição tem tudo a ver com perdão, né? Porque para a gente poder renascer, ressurgir, né? Tornar-se um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, nós temos que praticar o perdão. E é por isso que nós trouxemos esse tema. Não só por essa época, relacionada à Páscoa, isso é algo que nós devemos carregar a vida toda, e é isso que nós vamos refletir aqui hoje, mas também porque tem a ver também com a situação que nós vivemos, que é um momento da era da regeneração que nós estamos entrando. E na era da regeneração, uma das coisas nas quais nós temos que viver é exatamente isso. Bom, mas antes de começar a adentrar mais o tema, é importante você saber que nós estamos numa sequência de 21 dias de trabalho, E, portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os outros trabalhos que nós já realizamos, tá? Fizemos uma palestra inaugural e depois a gente veio dia a dia 1, dia 2, dia 3. Então, na descrição, você... Bom, gente, me desculpe, eu tô aqui um pequeno... A gente tá falando aqui, já começa... Deixa eu só molhar um pouquinho a garganta. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos deixar aqui a rede social para você se inscrever no Telegram. Assiste os outros trabalhos que a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Não deixe de se inscrever nos nossos recados gerais, Se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like pro vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube, tá bom? Muito bem, gente, vamos começar nosso trabalho hoje. E nós vamos falar sobre perdão, Mas antes de falar sobre perdão, vocês já ouviram uma frase que fora da caridade não há salvação? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, se a gente quer ser salvo, se nós queremos ser salvos, nós temos que praticar a caridade. Vou até escrever aqui para a gente deixar fixo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, o que é importante? Uma vez que a gente já sabe, a gente quer ser salvo, então fora da caridade não há salvação. Então, se nós queremos ser salvos, a gente precisa compreender bem o que significa a palavra caridade. Não é verdade? O que significa a palavra caridade? Para isso, é importante nós entendermos o que significa a palavra caridade para aquele que nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Porque eu posso dizer para você, olha, eu brinco, Eu gosto de brincar assim, cara pálida, você que está desse lado, fora da caridade não há salvação. Aí você, nossa, fora da caridade não há salvação. Aí você deveria perguntar, Robson, o que é caridade? Porque eu fiz uma afirmativa para você que fora da caridade não há salvação. Só que caridade para mim pode ter um significado, para você outro. Então você precisa entender o que é caridade na minha concepção, para que você que quer ser salvo, e você acredita no que eu estou dizendo, possa praticar caridade. Não faz sentido isso? Porque se caridade for, por exemplo, fazer A, então eu vou ter que fazer A. Mas se caridade for B, então eu tenho que fazer B. Se caridade for C, então eu tenho que fazer C.
E vocês sabem que quanto mais, né, dependendo do idioma onde as coisas foram ditas e faladas, você pode ter muitos significados, não é? Muitos significados. Por exemplo, os americanos costumam muito dizer, né? Ah, hoje está chovendo gatos e cachorros, né? Só que eles falam isso em inglês, evidentemente, né? Dogs and cats. Mas o que eles querem dizer que hoje está chovendo cachorros e gatos, ou gatos e cachorros? Será que está chovendo? Está caindo gato lá do céu, né? Miau, 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 cachorro. Au, au, au. Não, quando eles usam essa expressão que está chovendo gatos e cachorros, significa que está chovendo muito, aquelas chuvas torrenciais, né? Então, os jovens costumam dizer, nossa, hoje a lua está de rachar. Ah, isso muitas vezes por volta de 11 horas, meio-dia. O que significa que a lua está de rachar, né? Então, a expressão que os jovens usam, falo jovens, mas enfim, né? Para dizer que está muito sol, está muito quente. Então, existem algumas expressões e existem palavras que existem vários significados, né? O meio. Meio pode ser alguma coisa que é pela metade, mas pode ser um local onde nós nos encontramos. Então, estamos no meio de uma situação, né? Estamos no meio do salão, né? Precisamos de meio alguma coisa, enfim. Essa é a ideia que nós precisamos ter, o que significa a palavra caridade, né? Então, quem é que disse essa frase? Jesus. Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Muito bem, queremos ser salvos. Então, o que significava caridade para Jesus? E aí nós vamos buscar, né, e trazer isso conforme nós temos confidenciado, relatado, exposto, apresentado no Livro dos Espíritos. Porque Kardec, ele fez essa pergunta para os espíritos, né? Mas qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como era entendida por Jesus? E aí eles disseram, Jesus entendia a caridade como uma benevolência que nós temos que ter para com todas as pessoas, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, se nós quiséssemos praticar a caridade como era entendida e dita por Jesus que fora da caridade não há salvação, nós tínhamos então que praticar a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então já vemos aí a importância do perdão, tá certo? E quando a gente for ver ofensa, é tudo aquilo que ofende, aquilo que agride, tá? Em todos os sentidos. Mas vamos lá. Então vamos entender primeiro o que é benevolência? Benevolência, eu fui buscar no dicionário, tá certo? Benevolência expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Então, se a gente quer praticar caridade e, portanto, sermos salvos, nós precisamos expressar a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, temos que ser benevolentes, né? Temos que demonstrar afeto e estima em relação às outras pessoas. Temos que demonstrar boa vontade, bondade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo, né, com o sentido de auxiliar ao próximo e empatia. Bom, então nós já vimos aqui a primeira parte do que nós temos que fazer, né? E uma coisa que não exclui a outra, né? Então não é, nós temos que ser benevolente para com todos, ou indulgente, ou perdoar. Não, é vírgula. Então são somatórias de situações que nós temos que desenvolvê-las, tá? Então temos que expressar essa qualidade. Muito bem, eu vou tirar, depois se você quiser voltar e copiar, fica à vontade. Então vamos ver o que é indulgência?
Aí vamos buscar no dicionário. Indulgência é disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida. Desculpa, perdão. Então, gente, a gente pode ver que a indulgência para as imperfeições dos outros tem tudo a ver, de uma forma simplificada, com o perdão, né? Então, nós temos que ter essa disposição de perdoar as culpas, os erros, né? A clemência, a misericórdia, absorver das penas. Porque perdão não é cobrar penas, é absorver, né? Absorver da ofensa ou da dívida, né? É uma desculpa e é um perdão. Tá? Então a gente pode ver que das 3 coisas que nós temos que fazer, 2 delas têm tudo a ver com perdão, que é a indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas, né? E uma coisa que nós aprendemos também em relação a perdão, né? E aqui eu vou escrever, é que perdão ele é formado de perdoar, tá certo? Perdoar seria uma palavra latina, né? Que tem a função de per e doar. E o que é perdoar, né? O per, ele tem a ver, até a gente fazendo essa separação, né? Deixa eu pegar aqui o giz branco, né? Deixa eu só mudar aqui, gente, para facilitar para nós, né? Então, o per, ele tem a ver... Aí, não mudei meu pincel. Deixa eu mudar aqui. Bom, vamos usar esse aqui. Não, esse aqui. Então, ele tem a ver com per e com doar. O que é o doar? É exatamente algo que nós estamos dando, tá certo? É algo que nós damos. E per é de anterioridade, tá? Esse per aqui, ele é de anterioridade, algo que é anterior. Então, vou até escrever aqui, ó. Anterior, né? E aí, nós temos o quê? O doar, que é a doação. Então, perdoar é uma doação anterior. Doação do quê? De perdoar as ofensas, de esquecer as ofensas. Quando nós falamos em perdoar, nós estamos falando de algo, não algo que a pessoa fez, nossa, como isso está doendo, não, mas eu vou te perdoar. Ou seja, eu vou esquecer o que você me fez, né? Porque muitas vezes a gente pensa que perdoar é isso. Ou se não, a gente fala assim, não, eu te perdoo, mas eu não quero te ver mais. Então, quando a gente fala, o próprio fato de nós falarmos que nós vamos perdoar alguém, quando a gente fala, mas fala daquela forma, eu senti, eu sei o que você me fez, mas eu vou te perdoar. Nós não estamos perdoando de verdade, de acordo com a etimologia da palavra. Porque quando nós perdoamos de verdade, a ofensa que a pessoa nos provoca, nós não sentimos ela, nós não reconhecemos ela, nós não julgamos ela. E quando nós fazemos isso, nós vemos a pessoa pelaquilo que ela é, perfeita, filha perfeita da Virgem Maria. Lembra a nossa palestra? Como é que eu posso ver alguém como filho perfeito da Virgem Maria se eu senti algo que ele fez, senti, acusei, tive sentimentos e depois eu digo, agora vou esquecer? Se ele é filho perfeito da Virgem Maria, o que ele me fez eu não sinto. Eu não vejo ele de forma maculada. Eu não vejo ele de forma diferente de um ser perfeito. O filho perfeito erra? Não. O filho perfeito não erra, porque ele é perfeito. Essa visão, gente, é uma visão espiritual. E eu falei para vocês no começo da semana,
dos 21 dias de trabalho e falei, olha, nós temos uma palestra hoje espiritual e teremos um trabalho espiritual. Quando Jesus trouxe o seu evangelho, ele trouxe o evangelho dentro dessa visão espiritual, né? Dentro dessa visão espiritual, que nós estamos aí há 2000 anos buscando alcançá-la. Todos nós, tá certo? Nós achamos que nós somos esse corpo físico. Nós achamos que nós somos esse ser imperfeito. Nós nos julgamos, julgamos o próximo. Nós não nos reconhecemos como filhos perfeitos da Virgem Maria. Nós não acreditamos que nós somos filhos perfeitos da Virgem Maria. Nós não nos perdoamos e nem perdoamos o próximo. Nós não enxergamos no próximo a perfeição da Virgem Maria. Porque se nós enxergássemos que ele é perfeito, nenhuma das suas ações seriam perfeitas. Porque o perfeito não faz ações imperfeitas. Não faz. Existe algo que nós aprendemos na apometria, que são os corpos espirituais, né? Nós temos um espírito, nós temos uma alma, tá certo? E nós temos o que podemos chamar de corpo físico, tá certo? Esse espírito, ele nada mais é do que o Atma, tá? Não é espírito como a gente diz, vi um espírito. Não, não é isso, né? Esse Atma, ele é a centelha divina. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nada mais é, né? É como se nós falássemos assim, o Atma, aqui está a semente divina. Nós temos essa semente divina dentro de nós. Essa semente divina, ela é perfeita, como nós somos perfeitos. Só que, quando nós somos sintonizados, vamos dizer assim, com uma alma, né, nós ganhamos os corpos espirituais, vou chamar de ser, corpo espiritual, tá? E que não é diferente aqui do corpo físico, tá? O corpo físico, ele é um corpo espiritual, só que ele é mais denso. Eu coloquei em separado, mas na verdade, o que é a alma? A alma nada mais é do que um espírito que possui um ego, tá? E o ego, não queremos dizer o ego no sentido, essa pessoa é egoísta. Não, não é isso. O ego é uma característica. O ego é uma característica, é uma personalidade, é um agrupamento. Como Atman, filhos perfeitos da Virgem Maria, Deus nos dava tudo. Sempre nos deu tudo e continua nos dando tudo. Sempre Deus faz tudo. E um dia nós quisemos ser Deus. Um dia nós quisemos ser Deus. Nós queremos ser Deus. Só que, o que eu podia fazer? Deus, amor puro, algo que é difícil até para nós concedermos o que é Deus, né? Já que ele, quando falamos de imagem e semelhança, não quer dizer que ele tem uma boca, dois olhos, um nariz, dois ouvidos, cabelo, rosto, nada disso. Deus não tem forma, como nós também não temos, enquanto espíritos, enquanto Atma. Não enquanto temos uma alma, ou seja, estamos agregados a uma encarnação, né? E a encarnação, na verdade, é isso. É o nosso espírito, né? Que é, vamos dizer assim, integrado, tá certo? A um ego, tá? A um ego. Então, nós queríamos ser Deus.
né? Queríamos poder amar como Deus. Só que nada que nós pudéssemos fazer, nada do que nós pudéssemos fazer, teríamos condições de retribuir a Deus, que tinha tudo. Deus tinha tudo. Então, em algum momento, né, na infinidade da vida, nós decidimos que nós, vamos dizer assim, iríamos compor, né, uma sociedade de almas, aonde cada um de nós teríamos um ego, né, características que fariam com que pudéssemos trocar experiências de amor. E para simplificar, eu sou padeiro, faço pão, gostoso, quentinho, aquela manteiguinha, né? E você confecciona as roupas, as quais eu posso usá-las e aquecer meu corpo, tá certo? Isso já no nível aqui, plano físico, tá certo? Porque primeiro tivemos a oportunidade de vivenciar isso em planos mais sutis. Só que nesses planos mais sutis, apesar de nós complementarmos uns aos outros, começamos a ter quedas vibratórias, né? Fomos caindo, 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 porque em vez de amar, nós começamos a ver diferenças, né? Porque as diferenças elas existiam para que a gente pudesse se complementar um ao outro, né? Mas começamos a enxergar essas diferenças de uma forma errônea. Começamos a achar que aquilo que nós fazíamos e que o outro não fazia era algo que era importante, o outro não. Nós começamos a ver o pecado, né? Comemos a maçã, né? Como dito no... E não necessariamente que foi naquele momento ou daquela forma, né? Mas no sentido figurado, nós comemos a maçã do pecado. Comemos a ver o outro como com algum tipo de imperfeição, ou nos ver mesmo com alguma imperfeição. Isso porque a partir do momento que nós saímos desse plano vibratório e nós descemos para um plano onde nós estaremos nos complementando, nós saímos da nossa perfeição e começamos a o quê? A nos prender à matéria. Começamos a nos prender ao ego. Nós começamos a nos fixar. E nessa fixação do ego e da matéria, foi que tudo foi surgindo, todas as situações que nós vemos hoje. Então, quando nós praticamos a indulgência para as imperfeições dos outros, o perdão das ofensas, praticamos o perdão, né? Nós estamos tirando do outro, estamos deixando de ver o outro da forma em que ele verdadeiramente ele não é. Porque ele não é aquele corpo físico, ele não é aquela situação que estamos julgando, ele não é imperfeito, ele não é nada. Ele é tão perfeito quanto nós somos, filhos perfeitos da Virgem Maria. Nós não somos esses egos, não somos esses corpos. Tudo isso aqui, gente, é matéria. Nós não somos matéria. Nós somos espírito. Nós somos Atma. Nós não temos sexo. Nós não temos idade. Nós não temos forma. Nós, quando eu falo nós, o nosso eu verdadeiro. Aí eu sei, a gente pode dizer assim, mas nossa, mas eu tenho idade tal, como que eu não sou isso? Nós não somos. Não somos. E essa queda que nós fomos tendo, que caindo, 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 lógico, nem todos caíram, mas pelo menos nós que estamos aqui, né? E agora nós temos que subir, subir, subir. E o que é subir, gente? Subir é deixar de ser quem nós nunca fomos e nunca seremos. Nós somos perfeitos. Porque os tecidos da alma são impenetráveis, nem o fogo, nem a água. Nada atinge o Atma. Nada atinge o Atma.
Os tecidos da alma são impenetráveis, do espírito, né? São impenetráveis. São totalmente impenetráveis. Aí a dor que eu sinto, a dor que você sente é porque o nosso espírito está agregado a esse ego, agregado a esses corpos espirituais. E aí, por estarmos aqui, nós sentimos as situações daqui. Que é como se fosse uma programação, né? E aí, para quem gosta do Matrix, é como se fosse o Matrix, a programação do Matrix, mas não é isso. A gente nem estuda a apometria por esse lado, né? Mas é como se fosse uma programação para que a gente possa perceber uma dificuldade do outro para que nós possamos amar e suprir aquilo. Mas não acreditando que ele tem aquela dificuldade ou que ele é aquela dificuldade. Era só para ser um meio de troca. Era só para ser um meio de podermos experimentar a arte de amar. Porque nós queremos amar como Deus nos ama. Mas como eu disse, nada tínhamos a dar a Ele. Nada. Nós queremos dar porque Ele nos dava tudo. Então todas as coisas foram surgindo com essa finalidade. Tá certo? Então, gente, por aí nós podemos ver a importância que Jesus deu ao perdoar. Né? Eu podia falar para vocês coisas mais técnicas, porque é claro, à medida que nós vamos caindo, a falta do perdão ocasiona uma série de problemas, porque nós somos ligados, cada pessoa é ligada a uma outra pessoa, né? Então eu tenho lá a pessoa A, que é a pessoa B. Se eu tenho um sentimento de amor ou de raiva, existe uma ligação energética que nós chamamos de cordão, né? Então, quando eu não perdoo, eu estou ligada ao outro e eu posso sentir coisas do outro, né? Então, imagina, por exemplo, quando eu estou numa vibração baixa. Olha só quanto de vibração eu vou sentir do outro que está aqui acima. Mas se eu tivesse acima, perdoado e tudo mais, eu não estaria sentindo situações de pessoas que possam estar ligadas a mim, né? Mas eu começar a entrar aqui, nós vamos querer começar a entrar na questão do perdão como um ponto, vamos, peraí, eu tenho que perdoar, porque senão, olha só, eu já estou me prejudicando. Não, na apometria nós estudamos isso, porque na hora de nós ajudarmos, a gente precisa fazer uma leitura de como é que tá esses cordões aqui e trabalhar com eles para acelerar. Porque a gente sabe que nós vamos chegar para a pessoa e vamos dizer, você precisa perdoar. E a pessoa vai ter dificuldade no primeiro momento. Melhor, pode ter dificuldade. Então nós aprendemos na apometria como é que nós podemos, ok, você não perdoa ainda, mas vamos te dar uma alívio, vamos recolher esse cordão, vamos limpar e uma série de coisas que deixam a pessoa mais. Inclusive, muitas pessoas que fazem a apometria, depois que terminam, elas sentem até. Parece que estão respirando melhor, parece que estão bem mais com energia, se sentem bem, né? Mas, gente, se fosse assim, todo mundo teria que fazer apometria, né? E não é. A apometria pode ser feita e vai auxiliar muito, vai acelerar, sem dúvida nenhuma. Nós podemos aprender sozinho e praticar um monte de coisa. Mas se a gente quer fazer uma apometria espiritual, né? Tô até criando aqui um termo, apometria espiritual, é seguirmos o Evangelho de Jesus. Tá certo? E termos a apometria como ela se destinou, né? Para ser o quê? Um tratamento espiritual, né? Que nos beneficia o espírito e matéria, a parte material, a parte espiritual, da parte financeira, a parte mais energética que possamos ter, né? Por que ela atua em todos os campos? Porque todos esses campos eles são afetados pela forma como nós agimos e somos. Então nós conseguimos arrumar esses campos, aliviar esses campos e ensinamos a pessoa ou relembramos a pessoa dessa importância. E a partir do momento que ela vai, né, entendendo essa importância com mais esse ajuda que ela teve através da apometria,
ela vai vendo então as bênçãos ocorrendo em sua vida, né? Então, mas como eu falei, a gente poderia investir o mesmo tempo que nós já levamos até agora explicando toda essa parte técnica, etc. Mas eu preferi mostrar ou falar de algo muito mais espiritual, algo que a gente pode carregar e praticar a vida toda. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque numa vida que nós já tivemos, e aqui é o presente, né? Como eu desenho, todo esse passado aqui, ó, são situações que nós possamos ter plantado, né? E que podem surgir no nosso presente de acordo com aquilo que a gente escolheu como prova. Aí a gente não vai lembrar mais o que fez no passado. Aí alguém vai lá e faz a mesma coisa que a gente fez no passado. E nós temos que fazer o quê? Perdoar. E na maioria das vezes a gente não consegue perdoar. Aí é a hora que alguns problemas começam a surgir, né? Porque essa carga energética não foi perdoada, ela continua vibrando, às vezes até intensificado que a gente fica com raiva, às vezes querendo matar o outro, vamos dizer assim. Isso tudo vai nos prejudicando, são energias negativas, que vão atraindo mais energias negativas. Tá certo? Então essa situação, ela vai continuar acontecendo. Mas elas acontecem porque nós precisamos perdoar. Perdão das ofensas, indulgências para as imperfeições dos outros. Gente, esse é o nosso recado de hoje, aproveitando esse período que nós estamos vivendo, né? Para que nós possamos, como eu falei, pode não ser do dia para a noite, mas a gente vai limpando, a gente vai pedindo para transmutar esses sentimentos. Lembra, a gente já ensinou um monte de coisa que já dá para usar, né? Poderíamos ensinar um monte de outras coisas, mas já temos muitas ferramentas que nós podemos usar e principalmente a principal ferramenta de todas, que é o Evangelho que Jesus nos deixou, né? Os seus ensinamentos. Essa é a grande prática que nós podemos ter. Porque tudo isso aqui, ó, é paliativo. Ajuda e muito, por isso que nós ensinamos, né? Mas o que de fato vai fazer com que nós nem precisamos mais disso aqui, ó, por mais tempo que possa levar até a gente se desligar disso, mas é praticar o Evangelho de Jesus da forma verdadeira, tá certo? Bom, irmãos, deixo para vocês aqui uma mensagem de Páscoa, que nós possamos ter a verdadeira ressurreição, que é a ressurreição do nosso espírito, né? Para que possamos permitir para que esse Deus que habita dentro de nós, né, através exatamente dessa semente, que ela possa contagiar o nosso ser, né? E que possamos aprender com Jesus como se portarmos diante da vida, da sociedade, em benefício e benevolência para os nossos irmãos. Que assim seja. Amém.